Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é 15 de dezembro de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta manhã de quinta-feira, nós vamos dar sequência aí à maratona de leitura bíblica. Vamos seguir falando de Apocalipse. E também nós estamos juntos lendo ali também dois capítulos dos Salmos, hoje Salmos 78 e 79. Bom, Apocalipse capítulo 19, tema do devocional é o fiel e verdadeiro, porque é desta forma que o anjo vai apresentar o Senhor Jesus aqui no versículo 11. Ele vai dizer que ele se chama fiel e verdadeiro. E é nessa apresentação que Jesus vai então, no seu sexto ciclo de julgamento, julgar e condenar agora a besta e também o falso profeta. Mas antes disso, deixe-me ler aqui um texto que é Apocalipse 19, versículo 1, é apenas para dar início aqui à nossa conversa nesta manhã. Apocalipse 19, 1 diz assim: depois disso ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Bom, a história agora chega no seu ápice. Todo o desenrolar ali de Apocalipse, das revelações que João tem, chega no momento agora que é o momento final, é o momento definitivo, a consumação definitiva de todo o propósito, a história de toda a humanidade, a história de todos os reinos, a história de todos os povos, nações, toda a história da humanidade agora vai para o seu cume, vai para o seu ápice, vai para a sua definição final. E essa definição final, ela começa aqui com tem dois pontos aqui importantes, podemos dividir, melhor dizendo, esse capítulo 19 em dois pontos muito definidos. Primeiro ponto é uma espécie de desfile oficial, uma espécie de comemoração final definitiva, que é as chamadas bodas do Cordeiro. Então aqui no capítulo 19, a primeira parte vai tratar exatamente disso. A verdadeira noiva agora vai desfrutar do noivo. Eu quero ler um texto com vocês, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia, que é o versículo 7 e 8 do capítulo 19. Diz assim: regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Chegou a hora das bodas do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-lhe foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Então, aqui o que nós temos nesse primeiro momento é exatamente a apresentação da noiva verdadeira. Lembra que no capítulo anterior, capítulo 18, a Babilônia ela é desmascarada e destruída. A mulher falsa, a sedutora dos irmãos, os falsos deuses, a idolatria, ela é de vez vencida, é de uma vez por todas derrotada. Mas não existe um vácuo, não fica um vazio, porque na cena seguinte, o Senhor Jesus traz então a sua noiva e apresenta a sua noiva como a verdadeira, a fiel, apresenta a sua noiva como aquela que vai de fato ocupar o espaço que é o espaço dela. E o que isso nos mostra de forma muito objetiva para todos os crentes é que o Senhor Jesus ele está em uma relação com a sua noiva. Em Efésios, o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 5 que Jesus está ataviando a noiva, que Jesus está lavando a noiva, purificando a noiva, tirando dela toda mancha, ruga, mácula, tirando desta noiva tudo aquilo que pode comprometer a sua imagem, que o Senhor Jesus está
preparando uma noiva que vai se apresentar para ele de maneira definitiva. Isso mostra que o Senhor Jesus, ele não só salva os seus eleitos, mas que também ele transforma os seus eleitos para que possam se apresentar não mais como aqueles que são sujeitos à Babilônia, mas agora sim, aqueles que são sujeitos ao Senhor Jesus. Então, o que isso nos mostra é que o Senhor Jesus está em um relacionamento de intimidade, de comunhão. Isso aqui é importante porque esse relacionamento de intimidade e comunhão não é ou não deveria ser vendido como algo que eu conquisto através de atos, por exemplo, de canção ou de oração. Então, se você ora muito, se você lê muito a Bíblia, e aí você está então em intimidade com Deus. Se você não faz isso, você não está em intimidade com Deus, criando uma intimidade que não é bíblica e principalmente baseado não na fé, mas nas obras, baseado não na graça, mas na atitude dos homens. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina assim que nós estamos em intimidade com Cristo, nós estamos em comunhão com Cristo. Essa comunhão, ela é objetiva, ela é verdadeira e ela acontece porque o Senhor Jesus disse que seria assim. E essa comunhão, ela tem um objetivo, a transformação do nosso caráter. Várias vezes no Novo Testamento, o Senhor Jesus vai se referir, ou os apóstolos vão se referir a esta relação como a transformação à imagem de Jesus. Ou seja, esse discipulado, crescer na palavra de Deus, tornar-se parecido com Jesus. Essa é a verdadeira comunhão, essa é a verdadeira intimidade. E essa intimidade vai ser consumada aqui no final de todas as coisas, quando o Senhor Jesus então vai casar-se com a sua noiva. E aí, essa relação, que é uma relação de amor, de comunhão e de alegria, será perfeita. Essa relação que hoje já existe, de amor, de comunhão e de alegria, vai então ser consumada no final de todas as coisas. E aí, tem tudo a ver com o Salmo 77 que nós lemos hoje. Se você ler o Salmo 77, você vai perceber algo ali muito marcante, que é o salmista meio entristecido, porque a comunhão com Deus não estava tão latente para ele, né? Ele estava ali meio perdido em relação à comunhão com Deus. E os falsos deuses, a Babilônia, a sedutora dos irmãos, ela estava ali oferecendo as suas saídas, oferecendo os seus atrativos, dinheiro, sexo, poder, status. E aí o salmista faz algo que marca e que deve ser a maneira como nós devemos tratar a idolatria e essas coisas, amando mais a Deus. E é isso que o salmista faz, ele começa a lembrar-se dos feitos do Senhor. Ele começa a se lembrar de tudo aquilo que Deus já havia feito no passado. E amar a Deus é a maneira como nós podemos vencer os falsos deuses. Só enchendo o nosso amor, só enchendo o nosso coração de amor por Deus. A segunda parte do Apocalipse, primeira parte então vai falar desse casamento definitivo entre Jesus e a sua noiva, mas na segunda parte nós vamos ver a derrota da besta e também do seu aliado, né, que é o falso profeta. Ele vai ser então derrotado. Quem é o que representa a besta e o falso profeta? Representa os poderes falsos. Lembra que nós temos aqui então a trindade falsa, né? Nós falamos ontem. A Babilônia representando ali as idolatrias, a falsa religião, a falsa maneira de se aproximar de Deus. A besta representando os poderes falsos e Satanás com todo o seu exército de inimigos do povo de Deus. Então, agora nós vamos ter aqui a derrota do segundo inimigo nessa falsa trindade, que é a besta e o seu falso profeta, os falsos poderes. Na prática, os falsos poderes já foram derrotados na cruz. E essa verdade, ela
precisa conduzir os crentes a entender quais são os verdadeiros poderes. Aqui no Apocalipse, os poderes falsos serão definitivamente derrotados. O fiel e verdadeiro, que é o Senhor Jesus, vai marchar sobre eles, e como diz aqui o versículo 19, deixe-me ler. Então eu vi a besta, os reis da terra, olha aí, os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo, contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde em enxofre. Os dois, a besta e o falso profeta. Qual é o ponto aqui? O ponto é que essa derrota definitiva dos poderes falsos, né, como ele próprio descreveu, que os reis da terra, na prática, eles já foram derrotados na cruz. Por quê? A cruz é a vitória da fraqueza contra a força. Na cruz, Jesus, demonstrando a sua fraqueza, venceu as forças que estavam contra ele ali. Na cruz, o poder militar foi superado pelo poder espiritual. O poder das armas, o poder que colocou Jesus ali naquela cruz, foi derrotado pelo poder do Espírito, pelo enchimento do Espírito, pela capacidade que o Espírito dá para os crentes. Na cruz já existe uma derrota prévia da besta. Na cruz, os falsos poderes já experimentaram a sua primeira derrota. Por exemplo, na cruz, o poder político foi derrotado pelo serviço. Na cruz, a politicagem, ela abre espaço para o serviço. Na cruz, quem exerce influência não é aquele que tem nas suas mãos os poderes dessa terra. Na cruz, quem exerce influência é aquele que pode servir mais. Por isso Jesus, ao falar para os seus discípulos, ele disse: vocês não são como os povos dessa terra. Os povos dessa terra exercem influência através da autoridade do poder político, mas vocês vão exercer a sua autoridade servindo. E, por último, a cruz mostra o grande poder sendo derrotado, que é o poder da morte. A morte foi derrotada pela ressurreição. Então, nós crentes, os cristãos, eles já experimentam na sua vida prática o que será definitivo lá na consumação de todas as coisas. Na prática, o crente é ensinado que poderes desta terra, que são tão charmosos e são desejados por muitas pessoas, poderes que as pessoas às vezes fazem coisas inacreditáveis para conquistar este poder. A cruz mostra que esses poderes, no final, eles não são poderes de fato. A cruz mostra que o poder está na fraqueza, que o poder está no Espírito, que o poder está no serviço, que o poder está na ressurreição, e não em outras coisas que os homens tanto desejam e tanto fazem para conquistar. Então, o Apocalipse 19 desnuda duas grandes realidades. Primeira grande realidade: o povo de Deus está em uma relação de intimidade com Jesus. Intimidade essa que constitui na preparação dos crentes por meio do discipulado e da comunhão para se encontrarem com o seu Salvador. Intimidade essa que não é provocada pelo homem, que não é produzida por um ambiente de música ou um ambiente emocional, não. Intimidade essa que é produzida pela ação do Espírito Santo, que através do conhecimento da palavra de Deus transforma os crentes. E em segundo lugar, Apocalipse 19 revela que os poderes que tanto chamam a atenção dos homens, no final não são poderes, e serão derrotados pelo Senhor Jesus. Que os poderes que o Senhor Jesus manifestou na cruz, fraqueza, serviço,
ressurreição serão de fato os poderes que vão dominar o reino vindouro. Bom, conclusão, moral da história, o que nós podemos aprender aqui a partir de tudo isso que a gente estudou nesta manhã? A moral da história é: a vitória final de Deus é a esperança maior dos crentes. A esperança dos crentes não pode, não deve estar em coisas passageiras, em promessas subjetivas, promessas essas que podem ou não ser verdadeiras. Não, a esperança dos crentes está na promessa da vitória final do Senhor Jesus. E a vitória final de Deus é a maior esperança dos crentes. Bom, qual é a aplicação aqui? Como que a gente pode colocar tudo isso aí que eu falei para funcionar no nosso dia a dia? Talvez você pode estar dizendo, bom, mas isso não resolve os meus problemas. Eu tenho, pastor, problemas aqui que são muito vívidos. Tenho problemas financeiros, tenho problemas de relacionamento, tenho problemas no meu casamento, tenho problema de saúde, eu tenho problemas dos mais diversos. E você disse aí que a vitória final de Deus é a esperança dos crentes, mas não vejo como isso pode, de fato, me ajudar a resolver os meus problemas. Esse é o engano de muitas pessoas. Elas tentam desvincular as verdades profundas e espirituais de Deus da realidade, dizendo que são coisas distintas, que a realidade do mundo dos negócios é uma, e que a realidade do reino de Deus é outra. Isso não é verdade. Se você prestar bastante atenção nesse texto, você vai conseguir entender que isso que nós falamos aqui resolve todos os seus problemas, porque, na verdade, todos eles já estão resolvidos. Esse é o grande chamariz desta palavra. É dizer que os problemas que para nós hoje são insolúveis, são problemas incríveis e impressionantes, são apenas problemas passageiros e que a realidade que nos aguarda é muito maior. Então você pensa o seguinte: eu tenho problemas sérios financeiros para resolver hoje, mas se você pensar com muita calma, você vai perceber que esses problemas representam só uma lembrança de que o Senhor Deus já nos deu vitória sobre esses problemas na cruz e mais, Ele prometeu que esses problemas já estão todos resolvidos. Essa verdade é a grande esperança dos crentes. Alguém pode dizer: pastor, eu quero aproveitar a minha vida. E aí ele fica ansioso porque os dias estão passando. Ele está fazendo 40, 50, 60 anos e ele não consegue aproveitar toda a sua vida. Um crente vai dizer: eu não preciso aproveitar a minha vida, porque a minha vida não acaba. Percebe como a esperança dos crentes é diferente? O crente não fica apavorado quando faz 50 anos. Ele não fica apavorado quando faz 60 anos ou 70. Ele não fica desesperançado quando os anos estão passando. Pelo contrário, ele enche o coração de esperança, sabendo que a vida dele não acaba. Essa é a esperança dos crentes. Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Se você puder, então, pare aí um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de graça, Deus de amor e misericórdia, diante do Senhor que nós nos colocamos nesta manhã, primeiro para reconhecer que a nossa visão é muito rasteira, que a nossa visão, meu Pai, ela é centrada em problemas pontuais, em dificuldades, Senhor Deus, desta existência que é passageira e que rapidamente ficará para trás. Mas a Tua palavra nos garante, e nós cremos a Tua palavra, de que o Senhor já nos prepara e nos deixa, Senhor Deus, primeiro, em um relacionamento com o Senhor para nos prepararmos para o grande encontro, mas mais, o Senhor promete que todos os poderes, eles já foram derrotados na cruz e serão definitivamente um dia derrotados pelo Senhor. E essa é a nossa esperança, de que os nossos problemas, eles só representam um lembrete
de que o Senhor prepara a grande vitória contra esses poderes que vêm contra as nossas vidas. E por isso nós te agradecemos. E agradecemos com o nosso coração cheio de esperança e gratidão ao Senhor. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quinta-feira para todos. Fiquem com Deus.